Você já se perguntou qual é o animal mais poderoso do planeta? Enquanto alguns animais superam em muito a força humana, é importante entender que diferentes animais exibem diferentes tipos de força. Alguns animais menores possuem uma força impressionante para o seu tamanho, permitindo que levantem cargas muito superiores ao seu próprio peso. Por outro lado, alguns membros do reino animal têm mandíbulas capazes de realizar mordidas incrivelmente poderosas. Portanto, a pergunta é: qual é o animal mais forte do mundo? Neste vídeo vamos analisar a força bruta em relação ao tamanho corporal, bem como a força das mordidas de diversas espécies animais. É a verdade. 10º lugar, anaconda. A cobra mais massiva do mundo em termos de peso. Ela é também uma das mais poderosas. Libra por libra, a sucuri supera todas as outras cobras. Essas serpentes constritoras possuem músculos parrudos, muito mais espessos do que os de qualquer outra cobra. Elas podem crescer até 9 metros de comprimento, com diâmetros de mais de 30 centímetros e pesar até 250 quilos. Quando atacam, as anacondas mordem suas presas com dentes semelhantes a facas e, em seguida, as envolvem em suas grossas espirais musculares, apertando com força até a asfixia total da vítima. Surpreendentemente, qualquer animal, por maior ou mais perigoso que seja, pode se tornar presa de uma anaconda, desde capivaras até onças. 9º lugar, urso pardo. Estima-se que os ursos pardos possuam a força de até 6 homens. Com corpos largos e músculos enormes, os ursos pardos são animais incrivelmente fortes. Suas patas dianteiras, em particular, são as mais fortes entre todos os predadores, movidas por músculos dos ombros tão grandes que formam uma proeminente protuberância nas costas. As patas permitem que os ursos cavem buracos enormes com facilidade. Além disso, suas garras, que podem ter até 15 centímetros de comprimento, lhes proporcionam a capacidade de decapitar alces adultos com um único golpe. Os músculos cortantes dos ursos também são assustadoramente poderosos, capazes de gerar pressão o suficiente para esmagar um crânio humano ou quebrar ossos de presas grandes, como alces machos adultos. Os ursos pardos também são rápidos, podendo atingir velocidades de até 56 km por hora. Embora só consigam manter essa velocidade por curtos períodos de tempo, eles são capazes de correr a galope por longas distâncias. 8º lugar, bois. Eles também são chamados de boi em outros países. Esses animais de tração têm sido usados desde 4000 a.C. Os bois geralmente são machos adultos, com comprimentos corporais variando de 2 a 2,5 metros e pesos de até 640 quilos. Sua força é notável, sendo capazes de carregar cargas de até 800 quilos. Os bois são usados principalmente para arar campos e puxar carroças. Eles podem carregar essas cargas pesadas por longos períodos de tempo, tornando os animais de trabalho extremamente valiosos. Além disso, os bois são conhecidos por seu temperamento calmo e também simbolizam força, estabilidade e determinação. 7º lugar, elefante africano. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do mundo, superando seus primos asiáticos em tamanho e força. Eles podem atingir alturas de até 4 metros e pesar até 6.300 quilos. O tronco do elefante africano é uma ferramenta incrivelmente forte e versátil, contendo mais de 40.000 músculos e tendões. Ele pode levantar objetos com até 200 quilos. Além disso, os elefantes africanos são conhecidos por suas longas presas, que podem crescer até 2 metros de comprimento e pesar até 45 quilos. Essas presas são usadas para cavar, se defender contra predadores e lutar com outros elefantes machos. 6º lugar, águia. Quando se trata de levantar peso, as águias são as aves mais fortes do mundo. Elas possuem pés poderosos, bicos grandes em forma de gancho e garras afiadas que lhes permitem levantar presas 4 vezes mais pesadas do que elas mesmas. As águias são conhecidas por caçar raposas, veados e até mesmo gatos selvagens. Além de sua força física, as águias também são consideradas símbolos de poder, liberdade e vitória. Existem cerca de 60 espécies diferentes de águias em todo o mundo.
Com suas asas largas e fortes, as águias conseguem voar a alturas impressionantes, variando de 10.000 a 15.000 pés. Além disso, elas podem planar por horas a fio, sem descanso. Diferentemente de outras aves, as águias adoram tempestades, usando a força do vento para voar mais alto. Além disso, essas caçadoras destemidas possuem uma visão incrivelmente aguçada, com mais células sensíveis à luz do que os humanos, o que lhes permite localizar presas e inimigos a longa distância. Quinto lugar, tigre. Os tigres são os maiores e mais fortes membros da família dos felinos. O tigre siberiano, em particular, é o maior de todos. Um tigre siberiano adulto mede de 1,9 a 2,3 metros de comprimento e pode pesar até 306 quilos. Os tigres possuem mandíbulas poderosas com 30 dentes ao todo. Seus caninos superiores podem chegar a 10 centímetros de comprimento, perfeitos para rasgar carne. Os tigres são caçadores formidáveis e podem carregar até o dobro do seu peso corporal. Eles se tornam ferozes lutadores quando ficam sobre as patas traseiras. Quarto lugar, gorila. Os gorilas são os maiores primatas da Terra e têm uma força descomunal em relação aos humanos. Comparando a força de um gorila prateado com a de um homem, os gorilas são 5 vezes mais fortes. São animais destrutivos e destemidos quando entram em brigas, graças à sua força e tamanho. Um gorila de dorso prateado consegue levantar mais que o dobro do peso que um homem forte consegue. Além disso, eles possuem uma mordida poderosa, capaz de gerar pressão, suficiente para esmagar um crânio ou quebrar ossos de presas grandes. Os gorilas da montanha também têm uma das mordidas mais fortes do planeta. Em resumo, sua força é impressionante, tanto em termos de levantamento quanto de mordida. Terceiro lugar, formiga cortadora de folhas. As formigas cortadeiras, com apenas 2 centímetros de comprimento, são incrivelmente fortes em relação ao seu tamanho. Elas conseguem carregar objetos que pesam 50 vezes o seu peso corporal e percorrer distâncias notáveis enquanto transportam esses pesos. Além disso, essas formigas têm mandíbulas extremamente poderosas para carregar grandes pedaços de folhas até seus ninhos. Mesmo sendo pequenas, elas têm uma área de seção transversal muscular maior do que animais maiores. As formigas cortadeiras podem vibrar suas mandíbulas a uma taxa surpreendente de 1000 vezes por segundo, gerando uma força imensa para mover objetos maiores. Segundo lugar, besouro rinoceronte. Na segunda posição, temos o besouro rinoceronte. Quando consideramos a quantidade de peso que um animal pode carregar em relação ao seu próprio peso, os besouros rinocerontes são os segundos animais mais fortes do planeta. Eles conseguem carregar objetos que pesam 850 vezes o seu peso corporal. Isso equivaleria a um ser humano de tamanho médio carregando um peso de 59.000 quilos. Os besouros rinocerontes são a maior família de besouros do mundo e podem atingir até 15 centímetros de comprimento. Os machos dessa espécie de besouro têm 2 chifres notáveis, um na cabeça e outro apontando para o tórax, lembrando os rinocerontes. Além de serem fortes, eles usam esses chifres para lutar com outros machos na competição para atrair fêmeas. E no primeiro lugar, besouro de esterco, um dos seres mais incrivelmente fortes da Terra, o besouro de esterco. Este pequeno inseto, com apenas meio centímetro de comprimento, é capaz de levantar objetos que pesam 1.141 vezes o seu próprio peso. Para colocar isso em perspectiva, seria como um ser humano de tamanho médio carregar um peso de 65 toneladas. Os besouros de esterco desenvolvem essa extraordinária força por meio de competições incomuns na busca por parceiros. Eles usam seus chifres para lutar contra rivais em potencial, o que os ajuda a aprimorar sua força. E aí, qual deles você teria coragem de encarar no mano a mano? Brincadeiras à parte, escreve aqui nos comentários se você já se deparou com alguma dessas feras. E curte aí o vídeo se ele foi útil para você. Até daqui a pouco.